Oi, gente, começando mais um episódio do Pipotec. Eu sou a Kari Silveira. Estou aqui com uma mulher maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, a Fernanda Ramos, que é diretora de RH da LWSA. E a gente vai bater um papo hoje sobre esse desafio dessa área de RH no board executivo, mudando a estratégia de negócio, não só como área auxiliar, mas como a área tomadora de decisão na empresa. A gente vê cada vez mais as lideranças de RH com esse desejo e essa vontade de transformar a sua área numa área cada vez mais estratégica para a empresa. E o papo de hoje é sobre tudo isso, né? Misturado com empoderamento feminino, carreira, ascensão de carreira, desafios, do jeito que a gente gosta. Misturando muitos assuntos, mas que no final das contas a gente vai conversar muito sobre esse RH estratégico, que é tão importante para as empresas e que, como área, nós precisamos chegar lá e temos estratégias para isso. Fê, adorei você ter aceito o convite. Vem pra cá, conta a sua história, conta pra gente como é que você chegou agora nessa posição de diretoria e como foi tudo isso. Que legal, é um super prazer, uma honra ser convidada, né? Eu sou uma entusiasta de podcast, eu sou uma pessoa que acompanha e consumo muito esse tipo de conteúdo. Sou tua fã, então é uma honra Ah, ser convidada por você. Acho que desde o nosso primeiro contato foi muito gostoso e eu tenho certeza que vai seguir assim até o final deste episódio, desse podcast. Então, estou super feliz de estar aqui. São temas que, de fato, eu me conecto muito, acho que é meu propósito de vida profissional, estar neste lugar, defender essa posição, algo que eu acredito, e vai ser uma delícia compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória, enfim, com todos os nossos telespectadores, muito ouvintes, né? bem. Adorei, adorei saber que a gente já começou nessa energia, que seja uma das muitas conversas que a gente tem aqui e fora daqui. Isso é que é Com importante. certeza. Fê, me diz aí, me conta aí sua história. Quem é você? De onde você vem? Como é que você chegou nesse universo de RH? Legal. Eu tenho uma história um pouco curiosa, porque quando eu fiz faculdade, eu sou psicóloga de formação. A minha Uhum. formação toda foi voltada para psicologia hospitalar. Então, diferente de todas as minhas colegas, e falo minhas colegas porque foi um universo que era muito feminino, eu lembro de Sim, ter apenas sim. um colega da faculdade, homem, né, no curso de psicologia. Acho que tem uma tendência, e vem mudando um pouco esse cenário, mas era um universo de muitas mulheres. E todas as minhas colegas já identificaram rapidamente, na época de faculdade, que queriam seguir para o RH. E era algo que definitivamente eu não queria. Então, a minha paixão sempre foi hospital. Eu estudei muito, me dediquei muito para isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar logo depois que eu formei num hospital psiquiátrico. Mas era um hospital psiquiátrico da minha cidade, né? Uhum. Num estilo acho que eu não estava bem preparada para o que eu iria encontrar, assim, né? Enfim, eu vi que eu tinha muito da teoria, mas eu não tinha bagagem de vida e maturidade de vida para encarar aquele ambiente, né? Do jeito que ele era, do jeito que ele foi constituído, aquele sistema, enfim. Eu falo que foi minha primeira e única, que não é decepção, mas acho que desafio profissional. Uhum. Eu vi que realmente eu não estava pronta e precisava, né? Enfim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai achando que vai mudar o mundo e aí você depara com um mundo que não é tão simples assim de mudar. E aí eu falei, deixa eu guardar esse desejo aqui, né? Lá num futuro, né? Mais distante, quem sabe eu volto para este lugar, para algo voluntário, mas eu preciso me preparar mais para enfrentar esse sistema e esse processo. E aí, casualmente, eu tive uma oportunidade para trabalhar no RH, mesmo indo contra aí, os meus desejos de universitária. E eu falo que do primeiro dia até hoje, que são quase 18 anos, eu vivo intensamente apaixonada e muito conectada com o poder e a capacidade do RH dentro das empresas.
E aí, quando eu falo RH dentro das empresas, é um RH que é o que eu entendo que não é o RH tradicional, sabe? Eu nunca fui este Sim, RH tradicional, assim, de entregas de proforma, de entregas que eu entendia que eram importantes enquanto RH. Sempre fui um RH muito conectado ao negócio, que é um pouco do que eu acredito. Eu digo, eu sou um RH do avesso desde sempre, assim. Então, quando eu entrei, era uma empresa de Goiânia, uma empresa de terceirização de mão de obra, então uma empresa nacional. Eu assumi um projeto em Santa Catarina, porque eu sou do Sul, né? Apesar de estar em São Paulo hoje, mas era um projeto bem importante, assim, já de 300 pessoas, em telecom. E quando eu assumi era só para fazer a parte de seleção. Eu falei, mas para eu fazer uma seleção boa, eu preciso entender qual que é a expectativa desse cliente, eu preciso entender se essas contratações estão gerando esse resultado e impacto, né, e a entrega que o cliente precisa. Então, eu sempre fui a mais, sabe, cara? Eu sempre tentei entender o contexto inteiro, eu sempre me aprofundei muito no negócio, eu sempre tive esse olhar voltado para o cliente, porque senão as minhas entregas não estariam aderentes e adequadas e não seriam efetivas dentro da expectativa dele. Então, acho que conto um pouco da minha história, mas parte de um perfil, né, e de uma postura muito mais protagonista do processo, né, muito mais inquieta e provocativa para entender que o meu trabalho só seria bem feito se tivesse amarrado todas essas outras pontas, né? Então, fiquei muito 9 legal. anos numa empresa, nessa empresa. Acho que foi um tempo que hoje a gente nem vê mais muito, né? De Sim, pessoas que acabam ficando muito, muito tempo na empresa, mas acho que eu ganhei bastante repertório de. Aí sim, eu ganhei repertório de vida profissional, entender um pouco deste ambiente corporativo, como que a gente se comporta dentro disso. Eu cheguei sem um mínimo de repertório, porque o que eu tinha estudado era hospitalar. Não tem livros, né, de prateleira que você pegue, que você lê, que você aprende, é muito no dia a dia. Então, são dias que são alguns mais fáceis, alguns dias mais difíceis e mais desafiadores, mas eu falo que para a gente chegar neste lugar hoje, neste outro patamar, a gente tem que viver tudo isso, né? Então, eu sim. atribuo essa experiência, todas as cascas e tudo que eu ganhei aí de repertório corporativo, muito dessa primeira experiência, que foi muito bacana. Sei. Ouvindo tudo que você falou, já tenho algumas coisas aqui para a gente pensar juntos. Que bom. Eu achei interessante, né, essa sua história da psicologia hospitalar e você não queria ir para o RH e vou lá. Uma coisa que me lembra é o por que não experimentar, né? Eu uso muito isso. E por que não? Por que não ir? Por que não ver como é? Por que não É, experimentar? Por que não dar uma chance? E eu acho isso extremamente importante quando a gente quer construir uma carreira de sucesso, né? E aí que sucesso vai variar de pessoa para pessoa, essa é a verdade. Mas eu acredito muito nisso, nesse abraçar oportunidades, você né? sabe que eu Porque também, e eu acho que assim, se a der gente errado, carrega já. já Alguma aprendi coisa eu alguma já coisa. levei. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente acaba tendo e levando e carregando alguns estereótipos, assim, né? Do Sim, tipo, ser psicóloga naturalmente tem que ir para uma clínica. E eu também me aventurei na clínica nesse mesmo momento do hospital. O RH tem que ser um RH de processos de departamento pessoal. E muitas vezes, quando você se abre para essas oportunidades, primeiro você se encontra, você se realiza, sim. segundo você ganha, independente de ter dado certo ou não, mas você ganha repertório daquilo, alguma coisa você leva deste outro Sim. lugar. E eu tenho me Uhum. deparado com RHs que não, na sua essência, vieram de uma formação de psicologia. Isso é incrível, porque eu acho que tem uma troca que é muito bacana. Então, assim, eu conheço engenheiros que estão em posições de executivos de RH. Eu estudei Sim. sobre finanças para eu ter conversas, né, profundas sobre orçamento. Então, assim, eu também me capacitei num outro viés que minha vida profissional poderia não ter, ou a minha vida acadêmica não me deu esse repertório.
Hoje eu entro numa conversa e eu consigo falar de marketing, que é um pouco do que a gente estava conversando. Então, acho que tudo isso vem para somar, né, e para compor este profissional que não precisa ser um psicólogo em trabalhar em RH, mas ele pode ter multi, né, skills e experiências. Eu acho que isso torna o profissional cada vez mais Muito. diferente, mais único, né? E então, tudo que veio, veio de uma forma que, talvez naquele primeiro momento lá do hospital, voltando, eu sofri com aquela saída, eu entendi que eu não estava pronta, mas hoje eu consigo fazer uma leitura de que era aquilo, daquele momento, daquele jeito, e que me trouxe, inclusive, para um RH. Então, a gente precisa passar por isso, né? Não precisa, e eu falo muito que formação não é profissão, né? A gente tem uma formação. Eu, por exemplo, eu sou doutora em linguística, mas eu já tive tantas profissões. Às vezes você tem tantas profissões dentro de uma mesma empresa, É, né? Às vezes dentro de uma mesma área, a gente vai sim, assumindo papéis e funções diferentes uma mesma semana. E eu acho que isso é legal quando a gente olha, eu converso cada vez mais com pessoas que construíram carreiras assim brilhantes e esse desejo de não, mas eu quero entender, mas eu vou fazer, mas ok, não é minha formação, mas vou lá, boto o pé no marketing, boto o pé no financeiro para entender como funciona. é, E eu acho que essa skill ela é matadora assim para é, qualquer profissional. eu Eu também. estava E conversando aí com eu uma, passo. num outro podcast, num outro episódio, e a gente falou assim, essa curiosidade intelectual, a gente chegou, É, essa curiosidade intelectual, que não é só do livro, sim. né? Que a gente até conversou um pouquinho. Às vezes o livro já não resolve, o livro ele te dá insights, ideias, mas não dá para aplicar na prática tudo, né? Uhum, Do jeito que está no uhum, livro. E a gente aprende uhum. também isso depois ao longo da vida. Que não dá É, para ser é. do jeito que o livro diz que é. Sim, E sim, tudo isso vai criando as cascas. com certeza. Eu acho que passa por um ato de coragem, assim, né? Porque Sim. em toda essa jornada, e aí até dando dicas para quem está entrando, né, no mercado de trabalho, enfim, poucas pessoas vão te dizer vai, né? Vai firme, esteja junto. Acho que muito, você vai ter muita fricção ao longo da jornada, muito medo, pouco apoio, mas você tendo a clareza da tua capacidade, do teu potencial e aonde você quer estar e o poder, né, deste lugar. Aí você ganha coragem, aí você arrisca, aí você sabe o quão vulnerável você está para aquele lugar que passa por uma questão de autoconhecimento que é importante. E tendo um foco bem claro, você vai ter nesses desafios ao longo da jornada, mas que você chega, né? Então, tem um ato de coragem também aqui, né? De Tem sair desta muito. caixa e desse Tem, lugar tem. onde o tempo todo você é colocada lá para este outro Sim, sim, lugar sim. E disruptivo, socialmente, né? né? Quando a gente pensa socialmente, parece que a gente não foi desenhada para estar mudando de lugar. Exato, Acho que exato, a exato. expectativa é que a gente fique onde a gente está, né? E não é porque as pessoas ao redor de nós estão querendo o pior para a gente, não. Eu acho que é uma tentativa de proteção. Uhum, uhum, Ah, uhum. vamos proteger a Kari, ela precisa estar num lugar confortável, mas não, a gente não precisa estar no lugar É, confortável. O conforto é. não gera crescimento. Não gera crescimento nem aprendizado, exatamente. Então, vai vulnerável mesmo, lá a gente vai descobrir como é que resolve a vulnerabilidade, como é que a gente se Isso. resolve com ela, como é que a gente resolve isso com os outros. Mas eu curto demais essas mudanças, assim. Eu acho que a mudança ela é brutalmente a grande alavanca de crescimento profissional para as pessoas. Eu também Qualquer acho. carreira, qualquer pessoa, em qualquer lugar, esse desconforto vai gerar um crescimento. É. E aí, assim, quando a gente olha um pouco de habilidades, competências, né, de tudo que a gente passa, né, desse momento, o que que o mercado espera, passa muito por essa questão da adaptabilidade, né, do quanto você está disponível e aberto para passar por esse processo de mudança, porque a gente está o tempo todo, né, em evolução, em processo de mudança. Depois desses 9 anos que eu fiquei,
e foram 9 anos, mas que a gente destravou muito projeto, muito contrato, enfim, acho que foi um desafio muito legal. Eu venho me desafiando e me adaptando a novas mudanças, né? O tempo todo, enquanto profissional, assim, né? Eu tenho todo um repertório, uma bagagem profissional, mas eu me permito também o tempo todo aprender, né? Do Sim. novo, me adaptar. E esses últimos 5 anos dessa experiência atual, eu falo que são 5 anos com 5 empresas diferentes, nenhum ano foi igual. Nem E, eu e, foi de igual. novo, é o que nos traz até aqui, né? Eu acho que é o que nos forma, é o que nos capacita. Então, é divertido, desde que a gente esteja aberto a viver Sim, isso de uma sim. forma mais leve, não sofrida. De novo, eu ter que. Vou dormir de um jeito, não sei como vou acordar, eu vou fazer disso um grande evento, uma grande oportunidade. E eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Ô, Fê, você falou uma coisa que aí eu acho que a gente vai cair no nosso assunto, mas a gente pode ir e voltar várias vezes Tá sobre bom. assuntos diferentes. Você falou, eu sempre fui um RH ao avesso. E aí Uhum. eu queria entender o que é isso. O que é esse RH que você chama? O que é esse RH para você? Né? E diante de tantas discussões que a gente vem vivenciando hoje no mercado, a gente sente um RH mais forte, não é mais um RH de departamento pessoal, então isso é fantástico, mas ainda é, na minha visão, um RH que a gente precisa resolver muitas coisas, Uhum. né? Que aí tem a ver como é que eu me conecto com o negócio, como é que eu sou mais procedimental, ainda sinto falta de processos, né, de gestão no RH. Uhum. E às vezes me dá a impressão que a gente está, eu brinco assim, a gente está filosofando sobre os assuntos, mas na hora de botar o projeto na rua e acompanhar e gerar os números e gerar os resultados, eu acho que a gente ainda não chegou lá. É minha impressão, É. talvez a gente encontre aí outras pessoas com outras impressões, o que é ótimo, acho que faz parte. Uhum. Mas eu queria entender esse seu RH aí do avesso, como é? Eu acho que é assim, primeiro essa questão do inconformismo, né? Não Uhum, fazer por fazer. Eu nunca coloquei na rua um projeto que era do RH porque eu achava que era importante para a companhia. Eu sempre busquei colocar na rua projetos que conversassem com a estratégia do negócio, né? De novo, não são projetos do RH, são projetos da a empresa empresa. e que são traduzidos e tangibilizados, né, com o apoio do RH. Mas essa questão do inconformismo de não fazer nada pro forma, assim, né, de projetos de prateleira. Tem muita coisa hoje de prateleira que você conseguiria reproduzir, replicar dentro da empresa. Mas o quanto isso gera de impacto, o quanto isso gera de engajamento, o quanto de fato você está movimentando o ponteiro da companhia. Então, o RH do avesso é exatamente esse. Poderia estar confortavelmente na minha sala fechada, já parto do princípio de que eu não tenho sala, né? Já parto do princípio de que eu estou junto com as pessoas, né? E ouvindo, e no front, e eu descer o nível. Então, se eu precisar vender um produto ou um serviço da minha empresa, eu vou vender um produto e um serviço da minha Sim. empresa. Então, vai além, né, deste RH. O fato de eu defender que a posição, a cadeira de RH tem que estar no board executivo nas tomadas de decisão, né? Que os KPIs do grupo tem que ter KPIs de gente, KPIs de negócio que converse com estratégia de gente para o resultado chegar lá, porque no final do dia o resultado é feito por pessoas. Se a gente não Sim, tiver todo mundo conectado, não vai chegar, né? Então eu sempre tive muito desse perfil, sabe, cara, de novo, não é pro forma, não são projetos de prateleira, eu sempre defendi e conquistei este lugar de estar no board executivo, mas aí assim com muita profundidade, com muita consistência. Todos os projetos eles conversam de alguma forma impactam o resultado da empresa, porque aí você se coloca neste lugar, né, de respeito, de participação. Muitas vezes eu compartilho, muitas vezes eu participo, muitas vezes eu sou interlocutor e algumas eu sou só coadjuvante, mas eu estou ali, uhum, né? Então eu perfeito. sempre busquei este lugar e defendo este lugar. Hoje eu vejo RHs muito mais fortalecidos, né? Muito mais
junto aqui e acompanhando, mas ainda assim tem RHs que acabam andando um pouco mais na contramão de tudo isso, né? Do que eu acredito. Então, esse RH estratégico que a gente fala, e de novo, são 18 anos, né? Que eu já estou sentada aqui neste lugar, mas que a gente sempre falou lá atrás, é um RH que, para mim, né, não é estratégico. Você ser um RH ser estratégico já é inerente à sua cadeira e o seu papel, né? Então eu sempre estive neste RH estratégico, assim, sabe? Eu não precisei definir o que era um RH estratégico. Para mim é fazer o básico bem feito, né? Garantir que os projetos que você está colocando na rua converse com a estratégia do negócio, para ir depois ir sofisticando, né? Sair do achismo de RH, eu acho que é legal, eu acho que é bom, e trazer dados, trazer, né, tudo que você tem de indicadores, todos os insumos, todos os inputs que você gera na tua área, que são ferramentas super poderosas para essas tomadas de decisão, para esses direcionamentos da empresa. Então, a gente usa muito aqui para fazer uma contratação, para fazer uma demissão, para fazer uma bonificação, enfim, um mérito. Tudo isso vem dos insumos que a gente gera enquanto área de RH, sabe? Então, a gente toma as melhores decisões pautadas em dados, indicadores e sai deste lugar do achismo, assim, né? Sai deste lugar. Sim, Então, eu vejo o RH com não, todo esse background, com essa expertise em dados, porque também tem o estereótipo, quem é psicóloga, quem é de humanas não conhece de exatas, não conhece de dados, né? sim, Então, o tempo todo você tem que romper isso, né? E eu fico feliz que a gente já abriu este caminho para esta nova geração, que vai sim, sofrer um pouco perfeito. menos do que a gente, né? Vão ter Vai, vai, outros vai. tipos de questões, mas eu acho que a gente já abriu esse caminho, né? Então, assim, não são achismos do RH. O RH sim conhece de dados, tem profundidade com indicadores e com números. O RH sim consegue falar sobre financeiro, né? E todas as diretrizes financeiras. O RH sim discute decisões e estratégia da companhia junto com o board executivo, sabe? Então, acho que o RH Não, do avesso é perfeito. isso. Assim, eu nunca me enquadrei dentro de uma caixinha ou de um processo. Eu sempre fui, né, acho que pelo perfil ou pelo que eu acredito, desbravando este lugar, né, onde eu cheguei É, hoje e onde eu eu vejo muitos acho que RHs sentados hoje. tem muito, eu acho que tem dois cenários aí, Fê, que eu acho que sobre os RHs, né? Quando a gente vê os RHs gritando, dizendo que querem ser mais estratégicos, eu acho que tem aquelas empresas que já têm RHs estratégicos, e aí quando você chega, você já tem o seu espaço e você vai construir melhorias e Uhum. manutenção, né, desse RH junto ao board, esse RH executivo, esse RH que toma decisões de negócio, inclusive junto com a empresa. Mas a gente tem o desafio das empresas que ainda não fizeram essa mudança, que vai entrar no seu perfil, né? Para essas empresas, eu preciso de alguém de RH que saia da caixa, que diga lá, não, olha, eu preciso estar nessa reunião. Uhum. Vou trazer dados importantes do nosso time para essa tomada de decisão. Então, esse protagonismo vai fazer toda a diferença, Toda a né? diferença. Toda a Porque, sim, diferença. tem empresas que ainda, infelizmente, não viraram essa chave. Uhum. Não é nem, quando eu falo, não é nem a importância do RH, é a importância do olhar nas pessoas, né? De Isso, ponta a exato. ponta no fluxo. Chame o que quiser a área e coloque, né? Vamos pensar aí, independente de cargo, de profissão, de formação, o que for. Né? Essa área que olha para o fluxo de pessoas, né? De ponta a ponta, o fluxo de experiência. E como é que essas pessoas vão impactar o negócio? Serão impactadas pelo negócio Exato, também. exato, exato, Né? exato. E você falou uma coisa legal, e recentemente eu conversei com um engenheiro que está na área de RH, apaixonado também, e foi ótimo. A gente conversou sobre o desafio de processo, né? Como a gente, inclusive, ajuda os RHs a serem mais processuais mesmo, né? Terem Sim, processos, cadências, estruturas. E a gente falou um pouco sobre, ai, a gente filosofa demais.
né? Tipo, a gente é Uhum, muito de uhum, humanas, mas não é isso. uhum. A gente tem que filosofar, mas a gente precisa conseguir colocar, como você falou, precisa conseguir emplacar o processo, precisa Exato, conseguir gerar resultado com o projeto. exato, E como é exato, que a gente exato. muda, né? Então, como é que a gente ajuda as nossas pessoas de RH a entenderem que a gente tem que falar de felicidade, mas a gente tem Sim, que falar de processo também e de exato, número, exato, exato. né? E fazer reunião Então, para melhoria de fluxo de trabalho. é, e é isso, né? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha que construir do zero, que é delicioso, né? Porque aí você começar do Sim, zero é muito gostoso olhar para trás e ver aonde a gente chegou. Mas quando você começa a imprimir um pouco de ritmo e trazer políticas e processos, num primeiro momento as pessoas reagem de uma forma até como defesa, vai burocratizar, sim, vai dificultar. E aí você vai mostrando e gerando o valor daquilo, e as pessoas passam a ver que não é sobre burocracia, é sobre transparência, é sobre ter modelos, né, que consigam atender de ponta a ponta sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de achismo. Então, assim, é uma construção, né? E tem que acontecer para que nos leve para este outro lugar, né? Então, sim, a gente não vai deixar da nossa essência, que é olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, e acho que isso cada vez mais está muito forte, né? As novas gerações exigem que a gente tenha esse olhar e esse cuidado. Eu venho de uma outra geração que tinha muito menos muito esse menos. viés, né? Esse cuidado, mas a gente tem a essência do RH, o cuidado com as pessoas, o ditar a cultura, né, que vem de cima, mas que você traduz nos seus projetos e tangibiliza isso no dia a dia, mas sem deixar que tenha consistência, que tenha profundidade. Eu falo muito de consistência e profundidade, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem que sair dessa zona, né, dessa esfera rasa e a gente precisa mergulhar de fato, né? E o Sim, sim, mergulhar te traz uma necessidade e uma obrigação de construir processos, o mergulhar te traz uma necessidade e uma obrigação, né? De conhecer com profundidade para que você também tenha conversas profundas. E aí a roda começa a girar, sabe? Parece que é orgânico, mas é árduo, né? É de muito trabalho, é de muito sim, esforço, mas quando você vê que dá certo, né? Quando você estabelece, você vê que dá certo. Hoje as políticas que eu coloquei há 4 anos atrás nem passam mais por mim, são políticas que estão construídas, que estão, né? Orienta a companhia para este lugar de uma forma transparente, todo mundo sabe quais são os caminhos, quais são os processos. Trazer essa visibilidade, essa transparência é muito forte, porque conecta as pessoas e faz com que as pessoas entendam: este é um lugar que eu quero trabalhar, né? É aqui que eu quero estar, porque eu falo que propósito de vida profissional vai além de clichê de RH. As pessoas acordam e dormem todos os dias por um propósito. Cada um tem o sim. seu. E isso precisa Talvez não tenha conversar. nem descoberto, mas tem. Talvez, exatamente. Talvez não tenha nem descoberto. Não é fácil, assim, não é do dia para a Não, não é noite, mas fácil, existe, mas né? tem. Tem. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente tem que conectar, sabe? É trazer essa transparência, essa clareza. Beleza, é uma empresa de processos, é uma empresa burocrática, e vão ter pessoas que vão se conectar a este modelo de empresa, como empresas que são muito mais disruptivas. Eu já vivi todos os tipos de empresa, né? Então, assim, hoje eu sei, hoje eu tenho a clareza o que me faz feliz e aonde que me conecta com o meu processo, com meu propósito de vida profissional. Mas porque a empresa também me fornece essas informações. Então, Sim, mais do que o RH que cuida de pessoas, eu sou um RH que traz essa transparência para as pessoas entenderem se é aqui que elas serão felizes, se é aqui que elas se conectarão com o seu propósito profissional. Porque estando conectado, meu bem, vai ter desafios, vão ter dias ruins, vão ter dias bons, mas eu estou conectada com algo que é maior.
E isso não me enfraquece, isso não fragiliza, isso faz com que eu dê o meu melhor todos os dias, porque é onde eu quero chegar, é onde eu acredito que essa empresa quer chegar. Então, é um pouco das conversas que a gente tem aqui como RH, sabe? Dessa transparência de informação, dos números também abertos, dos direcionamentos abertos. A gente roda muita pesquisa para ouvir, porque eu acho que é a única oportunidade que a gente tem, né, de troca. E a gente abre o que os colaboradores trazem, e tem coisas que eu digo, ó, isso aqui eu não vou conseguir atender. Mas eu digo, eu não vou conseguir te atender. Mas ó, isso aqui eu vou conseguir te atender. Então, eu acho que é este, de novo, o lugar do RH, né? Este papel do RH, né? Vai além de fazer ações de endomarketing, além de fazer comemorações, que eu acho que é incrível, e eu acho que sim, a gente precisa comemorar muito, e a gente comemora muito aqui, né? As conquistas, as vitórias, mas é trazer também essa transparência do lugar onde você vai estar, e se isso se conecta ao teu propósito de vida profissional. Porque se não conectar, eu Com também vou certeza. ser uma apoiadora a te ajudar a encontrar este lugar, sabe? Exatamente, Então né? a Esse é um missão é ponto legal. muito maior, né? A missão é muito mais Sim, sim, poderosa e sim, muito sim. maior do que, de novo, aquele RH que a gente estava falando, né? Um RH mais tradicional. Vai além de tudo isso, assim. Não, e um ponto que você falou sobre a questão do propósito é que o propósito das pessoas mudam, né? Então eu preciso ter um RH que consegue trazer pessoas, consegue apresentar a cultura, mas consegue também entender se a Cari não faz mais sentido, ou que se a empresa não faz mais sentido para a Cari, É, né? Então esse é um exato. desafio. Esse é um E, desafio. e é isso, né? A gente precisa, como RH, conhecer profundamente as pessoas. É, Ou pelo menos ajudar as lideranças a conhecerem profundamente as suas com pessoas. certeza. É isso mesmo. Esse é É o isso mesmo. desafio. Qual é o desafio de estar num board de decisão? O que você já passou aí? Conta aí. Olha, alguns. Conta aí o que você puder contar, Mas que a gente quer saber. vamos lá. Eu acho que assim, né? Primeiro, gerar o valor já é desafiador, né? Já. Você trabalhar com pessoas com formação diferente, mas que se entendem e que são complementares, né? Mas o gerar o valor, eu acho que é o mais importante, assim, sabe? E aí, como que gera o valor, né? Você entendendo um pouco do ambiente onde você está. Pela natureza, a RH fala mesmo, fala, discorre, filosofa, eu acho que é a nossa essência e eu não gostaria de perder isso Sim, nunca. Mas quando eu estou num board executivo, eu tenho que ajustar o meu tom, a minha precisa. fala, para esses executivos. Como que eu conecto esses executivos? Não é com toda a minha narrativa que eu acredito que é linda e que eu sei do impacto que isso gera nas pessoas, mas não é ali do mesmo jeito que eu vou convencê-los, né? Então tem uma questão de pragmatismo, de objetividade, de consciência e domínio dos temas e dos números, para que você não entre em ciladas e não te coloque num lugar que de fato não é onde você quer estar, né? Então passa por tudo isso, assim, sabe? Ajuste de agenda, de pauta, de tom, de narrativa, de pragmatismo, entrar num lugar e saber que numa reunião executiva os, a tua fala tem que ser para acessar essas pessoas, né, que estão ali. Então, o que nos beneficia é o fato de conhecer bem das pessoas. Então, você consegue fazer uma leitura rápida do ambiente e Sim. saber, né, como que. Mas sim, já me preparei para algumas reuniões que eu não tive nem poder de fala, ou espaço de fala, né? Eu acho que, de novo, eu acho que hoje eu estou num lugar incrível onde é visto o valor, mas num passado não tão distante, a realidade era um pouco diferente. Então, tinha que ir preparada, mesmo sabendo que muitas vezes eu não teria oportunidade. Tive que ir preparada para ser a única mulher da sala, tive que ir preparada para ser a mais jovem da sala, tive que ir preparada para um monte de coisa. Mas, de novo, eu acho que é, né, com sabedoria, com
inteligência, né, emocional mesmo, né, entendendo Uhum. até onde você consegue ir, enfim, fazendo a leitura do ambiente, acho que foi ajustando e Você levando falou para uma este coisa lugar. legal aí, Fê. A gente sabe que hoje o RH é uma área predominantemente feminina ainda, né? Ainda Eu, assim. a gente precisa depois conversar sobre isso. Como é que a gente reequilibra aí, né? Manda umas mulheres Isso, para umas áreas diferentes, traz os homens para RH para a isso, gente deixar isso. Mais as equilibrado e coisas mais mais diverso, né? diversas. Mas você falou assim, tive que me preparar para ser a única mulher numa reunião estratégica, né, que já requer preparação, mas aí a gente se prepara um pouco mais. Eu queria falar com você sobre um pouco sobre isso, né? A gente vê muito esse desafio, a gente tem ainda esse desafio de mulheres na liderança, a Tem, gente tem esse desafio de entrar numa sala só com homens, né? E como é que você se prepara? E como é que você vê tudo isso? Eu vou né? dizer porque assim, a gente tem mulheres que se preparam, inclusive em termos de atitude, eu tenho uma atitude diferente quando eu estou numa reunião só com homens, eu tenho uma atitude diferente se eu estiver com uma reunião, se eu estiver numa reunião com público diverso, né? E como é que Sim. você vê esse cenário? Eu acho que assim, esses 18 anos me trouxeram muita maturidade para enfrentar cenários como esse sem me intimidar, né? Hoje eu Uhum, venho a Fernanda inteira preparada para uma reunião perfeito. de board executivo, mas não preparada para encontrar uma sala com homens. Eu não, em nenhum momento eu me intimido porque sou a única, enfim, né? Desenrolo isso com muita tranquilidade, mas não é uma realidade que, né? Eu cheguei neste lugar, passando por diversas situações super desagradáveis, né? Então, quando eu venho de um lugar que é muito masculino, né, que tem uma predominância de homem e que o tempo todo eu sou desqualificada e eu não tenho repertório para me manter, né, segura neste lugar, a gente vive tudo assim, né? De passar por um processo, inclusive, de se masculinizar. Eu falo que eu Uhum, aprendi todo o meu repertório de palavrões por conta disso, porque era a oportunidade que eu também precisava bater na mesa e também precisava falar palavrão para sim, pelo menos eu sim. fosse ouvida. Hoje não mais, né? Mas assim, o começo é muito difícil até que você se sustente naquele lugar, naquela posição e que não se sinta de nenhuma forma intimidada, né? Tem uma tendência, quando você é única e fora um pouco do padrão, de te colocar naquele lugar, pelas pessoas ou por você mesmo, né? Porque tem um Uhum. processo também até de autoconhecimento e às vezes, muitas vezes, de autossabotagem. Sim, Mas sim. mas é uma maturidade que você vai ganhando, né? Que você vai conquistando este lugar. Se você está preparado, independente, né, de qualquer coisa, você vai se sustentar dentro daquilo. Mas esse processo muitas vezes é doloroso, assim, né? É cansativo, Sim. né? Cansativo, doloroso, frustrante também. Frustrante, exato, 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 né? É, hoje eu hoje não me intimido mais, não. Na verdade, eu posso dizer que eu acho que eu nunca passei por nenhum processo de que eu precisasse mudar, deixar de ser quem eu sou por estar numa reunião só com homens e tal. Mas eu entendo a dor. Eu entendo a É, dor. Perfeito. é. Leva um tempo. E eu não sei se é porque leva um tempo para a gente conseguir enfrentar essas reuniões sem algum tipo de intimidação, ou se é um amadurecimento técnico mesmo, né? A gente encontrar a nossa voz. Leva tempo. Né? E Eu acho que ninguém é um pouco de começa, tudo. sei lá, aos 20 e É, pouquinhos ali, já com voz, já com repertório, já é. com tudo, né? E eu reflito muito sobre isso. Se eu hoje lido bem com isso, porque eu resolvi essa questão de gênero, Uhum.
Ou se eu lido bem com isso, porque assim eu estou pronta, Você tem repertório de vida, né? né? Em Que termos de faz com que você. repertório de vida, profissional, técnico, skills, habilidades diversas, e que isso me deixa mais confortável em qualquer ambiente. Situação. Eu acho que é um pouco dos dois também. Concordo com É. você. Que lá atrás, quando sai, né, recém-formada, tipo, tinha 22 anos, e aí você vem para este lugar, de fato, eu precisei recuar, aprender algumas coisas, né, me posicionar, mas hoje é uma outra realidade, talvez por todas essas questões, né? Por É. maturidade de vida, por conhecimento, bagagem e repertório técnico. Muito bom, muito bom. E aí, o que que você está fazendo de projeto interessante aí onde você está? Legal. Hoje a gente está com um desafio, né, bem grande de uma transformação organizacional. Acho Uhum, que, de novo, não só os RHs precisam se movimentar, mas as empresas também precisam se sim. movimentar, né, e acompanhar toda essa mudança, essa revolução, principalmente uma empresa de tech, de fato, você dorme e não sabe como vai acordar e tem que acompanhar, né, o movimento e estar sempre atualizado. Então, a gente está fazendo um processo, né, estamos nos movimentando para passar por esse processo de transformação organizacional, entendendo, né, e acompanhando aí, alavancando e destravando carreiras, escalando o negócio, né, trazendo as pessoas para este lugar também. E às vezes você tem que, né, acelerar rampagens, acelerar, né, profissionais para que acompanhe esse processo de transformação. Então a empresa, o negócio da empresa está sendo definido, né, redefinido para mais aí uma jornada de 5 anos e a gente precisa contar essa história para as pessoas que estão aqui, né? Então, para onde a gente quer caminhar, onde a gente está olhando, qual é a próxima, né? A estratégia, esse novo capítulo desses próximos 5 anos e como que a gente chega lá. E aí a gente não vai fazer isso sozinho, faz com as pessoas e as pessoas, né, precisam entender o que que mudou, o que vai mudar, como que eu acompanho essa mudança. E aí o RH tem um papel fundamental, né, de direcionadores, de construir essa jornada, de redefinir essa cultura, né, e passar por esse processo e de colocar as pessoas também nesse mesmo movimento. Então, a gente está fazendo um movimento bastante interessante enquanto companhia e a gente quer, né, aproveitar de todos os nossos talentos e das pessoas que estão conosco para nos levar para este outro lugar. Então, tem sido bem desafiador. Estamos revisitando todos os processos, toda a jornada do Imagino. colaborador de entrada e de atração, de retenção, de desenvolvimento. Então, tem sido E, e bem quando você importante aqui. fala em transformação, ainda tem o desafio, né, da resistência, da mudança, quem fica, no sentido de quem quer continuar, quem está disposto a Sim, mudar junto, né? Esse exato, é um grande exato. desafio de quando a gente muda qualquer coisa. Não precisa ser, às vezes, uma pequena Sim, transformação, né? Já gera um movimento, não em todos, mas algumas pessoas têm dificuldade. exato, E exato. muitas vezes a gente tem que pegar pela mão e dizer assim: olha, mas você vai fazer esse caminho, você vai fazer Sim, essa trajetória, você cresce é, assim, você precisa é. desenvolver tal coisa para chegar lá. Então é um grande desafio. E o RH é o motor disso tudo, né? Porque Sim, tá junto na construção desse novo momento, dessa nova estratégia. Como que isso cascateia, né? Como que as pessoas serão impactadas? Como que eu conecto as pessoas nesse novo movimento? A gente vem falando muito de cultura. Eu fiz um exercício super bacana com uma empresa parceira nossa e ela trouxe o símbolo do infinito. Aqui nessa ponta é o preservar, então é entender o que eu quero preservar e naturalmente, né, o ser humano, ele para qualquer possibilidade de mudança, ele se preserva, até como algo uhum. instintivo, né? Então o Foi por preservar isso que a gente sobreviveu, né?
Mas exato, agora tem, a exato. sobrevivência é diferente. É diferente e precisa evoluir. Então, o símbolo do infinito era Exatamente. exatamente isso, era o preservar e o evoluir. Como que Uhum, isso se conversa, né? O que que eu quero uhum. preservar, o que eu tenho de muito forte, de muito bom, mas de que forma que eu levo isso para este outro lugar de evolução, né? Porque o preservar só pelo preservar não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque aí eu fico nessa posição de defesa o tempo todo e preservando aqui. E aí, de fato, não evolui, né? A gente não constrói, não leva para este outro lugar. Então, é pegar o que nos trouxe até aqui, na nossa principal essência do que a gente tem de bom, e levar para esse processo de evolução. Então, a gente está exatamente Nesse, neste nesse movimento, que eu achei exercício diário. incrível esse exercício diário, né? E fazer com que todo mundo, né, a máquina toda, caminhe para este lugar, né? Bom desafio. Delicioso. Acho que é isso, assim. Eu acho Eu falo, a excelente gente desafio, gosta, né? né, de um caos, É, assim, né, de uma baguncinha, assim. Eu adoro estar vivendo gosto de dizer, a nesse gente diz caos. aqui na Impulso que aqui não tem tédio. Não tem tédio, não Não tem tem tédio. tédio. E é bom assim, né? A gente Exato, está sempre fazendo E- algo novo, a gente sempre está exato. mudando alguma coisa, a gente sempre É. está olhando, isso aqui não está do jeito que eu queria, não está tão bom, vamos Aham. mexer. Tá funcionando, É. mas sim, mas tá funcionando, mas dá para melhorar. Dá para Por que melhorar, não? exato. Eu acho que é esse seu sentimento de inquietação que você falou lá no início, né? Não, É, não é. vou me acomodar. É o que move, assim, né? É o Eu que adoro move. essa loucura. Eu falo que é uma loucura deliciosa, assim, porque eu acho que é isso, assim, né? Desde que você se preserve, né? Preserve a tua, né, Sim, sim. sanidade mental e a tua. O resto, meu bem, eu acho que a gente tem que estar preparado para passar por tudo isso e Eu ser um costumo grande dizer, apoiador e patrocinador desses sim, processos, sim, sabe? e as empresas vão crescendo e as empresas são feitas para crescer, né? Esse é um ponto interessante. Eu gosto de dizer que a gente precisa cuidar de pessoas, a gente precisa conhecer pessoas, precisa e incentivar as pessoas a crescerem junto com a gente, mas as empresas elas precisam dar lucro, elas precisam crescer, elas precisam evoluir, elas precisam se movimentar. E tudo isso gera dor, Sim, gera aquele desconforto que a gente falou lá no início da conversa. Sem esse uhum. desconforto, a gente vai fazer o que aqui amanhã? Se Exato, tiver tudo resolvido, né? Se tiver que ficar tudo exato, igual. exato, exato. É Ah, isso. muito bom, Bom. muito bom. Gostei. Olha, eu acho que ouvindo tudo que você falou, Feia, todas as conversas que a gente já teve, eu acho que essa sua mola impulsionadora é exatamente isso, esse inconformismo. É, eu acho. Eu acho que é o que a A gente gente tem que ter, precisa de independente da cadeira, né? independente da cadeira, a gente precisa de mais pessoas nos RHs inconformadas, É, provocativas, né? No bom sentido. provocativas, no bom sentido. Não, esse é fantástico. E eu acho que nesse processo que vocês estão vivenciando aí de transformação, eu acho que um perfil muito importante é o perfil da escuta mesmo, né? De ter um espaço em que as pessoas vão poder falar. Olha, não estou satisfeita, não estou segura, não sei o que que vai acontecer nesse processo de mudança. E claro que a gente não quer um RH que vai só tomar chá e conversar, a gente tem que fazer tudo o que a gente falou nesse episódio também, mas desse espaço, né, de ter alguém que vai ouvir, seja por pesquisa, seja por conversa, seja através da liderança, mas que Sim, vai de alguma forma dar voz às pessoas, né, ou ajudá-las a ter voz. exato, exato. A gente fala muito assim, né? Qualquer processo de mudança gera insegurança. Isso é natural do ser humano, que todo Natural. mundo passa, né? A gente precisa identificar e reconhecer este lugar de insegurança e levar para um outro lugar, né? A gente fez um trabalho aqui que movimentou 100% do quadro, né? Então, assim, só o fato desses movimentos já te coloca num lugar, né, nessa zona de insegurança. E a gente fez um cronograma, assim, né, uma linha do tempo, pensando que
quanto tempo a gente conseguiria tirar essas pessoas dessa zona de insegurança, e isso requer muito tato, muito cuidado, muita escuta e muita fala, muita transparência. Trouxemos eles para este lugar de curiosidade, opa, não estou mais no risco, e agora eu estou curioso para saber o que vem por aí, né? E agora a gente está nesse processo de acomodação. Então a gente sai deste lugar, dessa zona de insegurança, porque isso é muito ruim, né? Você trabalhar inseguro, né? Sem saber o dia de amanhã, enfim. Sim. No risco aí eu acho que desperta coisas que são muito ruins. E vai te desviar do teu melhor, da tua capacidade de entrega, e, enfim. Traz para este lugar de curiosidade, onde você aposta, mas ainda tem, né, um pezinho atrás, mas você se permite viver. E agora a gente está neste lugar de acomodação, de ajuste fino, de acomodação. Então você já drivou todo mundo para olhar para este outro lugar, e todo mundo já faz parte desse grande processo de mudança, né? Porque não seria comigo ou no board executivo, a mudança ela tem que acontecer de ponta a ponta e por todos, né? Então a gente conseguiu fazer essa linha do tempo para poder ir atuando, legitimando cada uma dos tempos, né? Mas organizando e ajustando movimentos para que a gente conseguisse sair do outro lado, né? Preservando as pessoas, enfim, e todo mundo agora alinhado com esse único propósito, com esse proposta de negócio, sabe? E a gente voltou lá para o início do episódio, né? Conectando tudo, dei a oportunidade de vivenciar. A gente falou exatamente. lá, olha que legal, a gente falou exatamente. lá sobre você experimentando o RH que você não queria, e a gente terminando aqui falando, então, a gente está em processo de mudança, todos nós, todos os dias. É isso. Umas maiores, umas menores, mas vamos permitir nos dar essa oportunidade de viver a mudança. É isso. Que legal. Não, muito verdade. bom, muito legal. Muito bom. Muito bom. Fê, só tenho a agradecer nosso episódio maravilhoso, conversa linda. Eu acho que conseguimos aqui inspirar muitas pessoas, que a gente encontre RHs e que os RHs comecem a fazer cada vez mais parte dos boards executivos. É isso. Foi ótimo. Também ficaria horas conversando, acho que é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, é um assunto que eu vibro, que eu acredito, que eu, sabe, que eu ajudo, que eu tô junto na construção, enfim, que eu impulsiono pessoas que também estão nesse mesmo lugar, enfim, que eu encorajo, porque eu acho que é sobre isso, né? Que eu apoio, enfim. Então, adorei o papo, uma delícia, nem vi passar, e vamos deixar esse canal aberto aí para os próximos. Obrigada. Vamos sim. Obrigada pela oportunidade. Estamos nos devendo um vinho. Vamos ter que marcar outro, então. Isso. Porque a gente fez um episódio sem vinho, vai ter que ter um episódio com vinho. A gente vai dizer, episódio 1 sem vinho, episódio 2 com vinho. E aí a gente arranja outro assunto maravilhoso para conversar, porque com certeza o que não vão faltar são trocas valiosas aqui nesse espaço. Com certeza. Mil beijos. Comigo. Um beijo, querida. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada a você também, Fê. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!